Simbora resolver essa FUVEST aqui, 2024. Tô pegando a prova V para a gente resolver as questões de matemática, ok? As questões aqui nessa prova ficaram espalhadas, então eu já deixei selecionado as questões de matemática. Porém, caso eu me esqueça de alguma questão ao longo aí da resolução, vocês me avisem nos comentários que eu gravo um outro vídeo. Então vamos lá. Questão 13 seria a nossa primeira questão aqui, ó. As matrizes podem ser usadas para se obter informações sobre uma rede social. Para compreender como isso pode ser feito, consideremos como exemplo uma pequena rede social formada por 4 pessoas, P1, P2, P3 e P4. A matriz associada a essa rede social é uma matriz 4x4, que é essa daqui. Então ele está falando que o valor 1 na posição A32 da matriz significa que a pessoa 3 segue a pessoa 2, tá? Ao passo que o valor 0 na posição 2, 4 significa que a pessoa 2 não segue a pessoa 4. O valor 0 será atribuído às posições A e I, ou seja, a pessoa não segue ela mesma. O significado do valor da posição BMN da matriz M² é a quantidade de conexões da pessoa PM até a pessoa PN, passando exatamente por uma pessoa diferente delas duas, que chamaremos de conexão de grau 2. Dessa forma, os valores das posições da M² podem refletir o alcance da rede social, suas potencialidades e fraquezas, a influência de certos membros dela, dentre outros aspectos. Com relação à rede social apresentada, é correto afirmar que aqui ele está te dando uma dica de como é que você faz multiplicação, né, de matriz, mas a gente tem que calcular essa matriz M². Então, a gente já sabe que tem que pegar esta matriz e a gente vai multiplicar. Então, a gente pega aqui, ó, o primeiro elemento da matriz vai ser a primeira linha com a primeira coluna, certo? Nesse caso, tudo vai dar zero com exceção desse aqui, ó, 1 vezes 1, que vai dar 1 no final. Aí a gente pega primeira linha com segunda coluna, que também vai dar zero. Depois, primeira linha com terceira coluna, que vai dar 2. Por que dá 2? Porque, ó, 0 com 0 deu 0, depois 1 com 1 deu 1, 0 com 0 deu 0 e depois 1 com 1 deu 1. Então, esses dois 1s aí que deu de resultado, a gente soma para dar o 2. Beleza? Vamos continuar essa linha com essa coluna. Aí a gente vai ter 0 de novo. Aí a gente vai para a segunda linha, primeira coluna, que vai dar 1. E se a gente for completar toda essa matriz, eu já vou colocar tudo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Porque eu acho que você já pegou a ideia. Então, aqui a gente vai ter 1, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2. Então, essa aqui é a matriz M², beleza? Então, agora vamos ler as alternativas. Ele está falando aqui, ó, na alternativa A, que existem 5 pares de pessoas diferentes que não possuem conexões de grau 2. Então, ele está se referindo aos zeros aqui que tem, né? É falso porque na matriz M² a gente tem 4 zeros. Então, essa alternativa está errada. Na alternativa B, ele está falando que existem 6 pares de pessoas que possuem apenas uma conexão de grau 2. Então, se a gente pegar aqui as pessoas que têm uma conexão de grau 2, que tem que ser diferentes, né? A PI diferente de PJ, então a gente tem que desconsiderar a diagonal, tá? Só para deixar claro. Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. De fato, essa já seria a resposta correta. Beleza? Aí você pode conferir as outras, né? Então, na letra C está falando que existem 3 pares de pessoas que possuem 2 conexões de grau 2. No caso, só tem uma mesmo, porque as pessoas têm que ser diferentes. Na alternativa D, está falando que existem 3 pessoas que possuem conexão de grau 2 com todas as outras da rede social. Na verdade, não tem ninguém que tem esse caso. E a última, existe apenas uma pessoa PI, que não seja 3, tal que PI e P3 seguem-se mutuamente. A gente pode até olhar na primeira matriz, né? Se a gente olhar para a pessoa P3, que estaria aqui, existe uma pessoa que segue
a P3 e que ela mesma é seguida pela P3. Então, analisando aqui, ó, a gente sabe que a P2 segue a P3 e a P3 segue a P2. A gente também sabe que a P3 segue a P4 e a P4 segue a P3. Então, são duas pessoas na verdade, né? Por isso que essa última alternativa está errada. Beleza? Então, feito isso, a gente já pode ir para a próxima questão, sabendo que a alternativa era a B. Então aqui, ó, um reservatório de um caminhão-pipa tem a forma de um cilindro circular reto, com um eixo horizontal, dimensões internas de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro. Uma escola contratou o serviço de caminhão-pipa para abastecer sua caixa d'água. Após o abastecimento, o motorista percebeu que o reservatório do caminhão estava cheio até 3/4 de sua altura, conforme ilustrado na figura. Qual foi o volume de água utilizado para abastecer a caixa d'água da escola, sabendo que o reservatório do caminhão estava cheio antes do abastecimento? Então ele quer saber o volume que está faltando aqui no caminhão. Então a gente pode desenhar isso aqui para uma outra perspectiva. E aí a gente tem esta parte daqui, temos que descobrir essa área. Aqui a gente tem o centro. E aí, se o caminhão, esse reservatório tem 2 metros de diâmetro, significa que o raio é exatamente 1, certo? E essa altura, como era a altura 2, já que é o diâmetro, 3/4 dela vai ser isso daqui, ó. 3/4 de 2 é exatamente 3/2. Só que aqui a gente já tem 1, né? Então, eu consigo descobrir que essa alturinha aqui vale meio. Aí, olha só, se eu tenho um triângulo retângulo, a hipotenusa 1, cateto oposto é meio, eu já descubro que esse ângulo aqui vale 30 graus. E automaticamente, esse ângulo vale 60 graus e aqui também 60 graus. Então, todo esse ângulo é 120, certo? Então, a gente para descobrir essa área que está faltando, que corresponde ao volume que foi tirado, a gente tem que fazer a área do setor, que é tudo isso aqui, um pedaço de pizza, e tirar a área do triângulo, certo? A área do triângulo, como eu já tenho um ângulo de 30 graus aqui, hipotenusa 1, isso aqui é meio, é fácil perceber que esta medida vai ser raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tá? Com trigonometria você descobre isso. Então, vamos lá. A área do setor é um setor de 120 graus. 120 graus é 1/3 de 360. Então, eu posso falar que a área dele seria a área total do círculo, π vezes r ao quadrado, dividido por 3. Tá? Já estou fazendo a proporção direto aqui, porque 120 graus representa 1/3 do círculo. Então, a gente tem aqui π sobre 3. E a área do triângulo, a gente vai ter a base, que seria esta base daqui, que é raiz de 3, vezes a altura meio, dividido por 2. Então, isso dá raiz de 3 sobre 4. Então, a área, vou colocar aqui a área em amarelo, vai ser a área do setor menos a área do triângulo. Então, a área em amarelo vai ser π sobre 3 menos raiz de 3 sobre 4. Então, o volume restante vai ser essa área em amarelo vezes o comprimento do caminhão, que são 6 metros. Então, multiplico por 6. Ou seja, aqui a gente vai ter no final 2π menos 3 raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente for nas alternativas, a gente fica com a alternativa B de bola na questão 31. A nossa próxima questão de matemática é a questão 33. Então, vamos lá. Uma empresa farmacêutica produz certo medicamento, o qual é formado por 4 componentes, conforme indicado na tabela 1. O custo do grama de cada um dos componentes desse medicamento também é apresentado na tabela. Então, você está vendo aqui a tabela, que você tem a quantidade que está em miligramas e aqui o custo que está em gramas. Para você transformar tudo isso aqui em gramas, só para ficar na mesma unidade, a gente pode só dividir por 1000, né?
Então, aqui vai ficar 0,7, 0,13 e 0,1. Já está em grama. Para a produção do próximo lote, a empresa terá um gasto diferente para fabricá-lo, pois o custo de alguns componentes sofrerão alterações. Então, aqui ele está te dando a variação percentual do custo e ele quer saber qual foi o aumento do custo do medicamento. Então, você pode fazer de duas formas. Você pode calcular o valor inicial, custo inicial, depois o custo final com essas alterações e subtrair, ou você já pode calcular direto só a variação do preço. Então, por exemplo, como o componente A teve 7% de aumento nesse custo aqui, 7 vezes 7 é 49, certo? E como a gente tem 700, 10% de 700 seria 70, então 7% é um pouco abaixo. Então, realmente, nesse caso aqui, a gente vai ter mais 49 de acréscimo. Se a gente olhar no componente B, a gente teve menos 5%. Então, vamos lá. Ó. 10% de 500 é 50. 5% é 25. Então, menos 25. Depois, no componente C, manteve a mesma coisa. E no componente D, mais 10%. 10% de 120 é 12. Então, isso aqui veio mais 12. Então, como é que calcula agora o custo final? A gente vai fazer 0,2 vezes esse 49. Então, 0,2 vezes 49 menos 0,07 vezes 25. 0,07 vezes 25 mais 12 vezes 0,1, que é essa última linha aqui. Então, beleza. Essa conta aqui vai dar 9,8 menos 1,75 mais 1,2. 1,2 menos 1,75 vai dar menos 0,55. Então, a resposta é 9,25. Essa é a variação do custo, que seria a letra A. Então, a gente só calcula a variação direta, não precisa calcular todos os valores, e a gente já chega na resposta um pouco mais rápido. Ok? Então, vamos continuar. A questão 34 é uma questão desafiante essa, hein? Uma boa questão na prova. Vamos lá, então. Está falando que os conceitos de moda mediana, média e amplitude definem medidas utilizadas para estudar um conjunto de informações numéricas. Por exemplo, na lista de 5 números, que é essa que você está vendo, a moda é 2, porque a moda sempre que repete mais. A mediana é 4, porque é o termo central. A média é 6, porque você tem que somar todo mundo e dividir por 5. E a amplitude é 12, porque você pega o maior valor, tira do menor valor, e você vai ter amplitude, que no caso é o 12. Então, assinale a alternativa que representa a quantidade de listas de 5 números inteiros e positivos que cumprem a condição que a moda é igual à mediana, que é igual à média, que é igual à amplitude, que é igual a 23. Então, a gente vai ter aqui, ó, 5 números. A, B, C, D e E, tá? Desses 5 números, como a mediana tem que ser 23, então o C é 23. Certo? Porque a mediana aí tem que estar no meio, supondo que esses dados estão ordenados. Aí outra coisa, a amplitude é 23. Então, quando eu faço E menos A, que seria o maior valor menos o menor valor, isso tem que dar 23. Significa que o meu E é 23 mais A. Então, já vou até substituir aqui por 23 mais A. Beleza. O que mais que a gente pode extrair aqui de informação? Vamos analisar alguns casos, tá? Se a moda é 23, significa que eu vou ter que ter algum valor aqui, pelo menos mais um, que seja 23. Então, vamos supor alguns casos. Se o A for 23, o que a gente teria que ter aqui? O 23 com o primeiro número. O B também vai ter que ser 23 obrigatoriamente, porque a gente está com os dados ordenados. Então, se ele está entre 23 e 23, ele tem que ser igual. E aí, o D a gente não sabe, só que a gente sabe que esse cara aqui vai ter que ser o A mais 23, ou seja, 46. Tá certo?
E, obviamente, o D vai ter que estar entre 23 e 46. Se você for fazer a média nessa situação, você vai ver que a média não tem como dar 23 aqui. Porque você tem números que são igual a 23 e depois dois números que são maiores, possivelmente, que 23. Então, a média vai dar acima disso. Por isso que esse caso não tem como ser válido, tá? O A não pode ser 23. Mas vamos analisar o caso em que o B é 23. Então, nesse caso, a gente teria o A, aí o B sendo 23, o 23 aqui no meio, o D e o último número que é A mais 23, certo? Bom, aqui a gente pode calcular a média. Como é que ficaria a média? A média é A mais 23, mais 23, mais D, mais A, mais 23, dividido por 5, tem que ser igual a 23. Então, olha só, eu tenho 2A mais 3,23 mais D é igual a 5 vezes 23. Então, 2A mais D é igual a 2 vezes 23, que eu vou escrever como 46. Essa é uma equação que descreve esse caso. A gente só tem que lembrar de um detalhe, que o D ele tem que estar entre o 23 e o A mais 23. Então, o D tem que estar nesse intervalo, né? Entre 23 e A mais 23. Beleza? Show! Então, vamos fazer uma tabela com os possíveis valores aqui para o A e para o D. Dá para perceber que esse número é um número par, esse número também é um número par, né? Porque duas vezes alguma coisa vai dar par. Então, o D também vai ter que ser um número par. Então, quando a gente monta essa tabela, vamos pensar o seguinte. Para o A ser 1, 2 vezes 1 dá 2, menos 46 deu 44. Teoricamente, o D teria que dar 44. Só que ele tem que ser menor ou igual ao A mais 23. E, nesse caso, vou até colocar uma outra coluna, o A mais 23 vai dar 24. Então, o D não pode ser esse valor porque ele ultrapassa isso e ele não poderia estar nessa posição na sequência. Então, vou ignorar esse caso. E aí, vamos pensar o seguinte. Se a gente partir, por exemplo, de um A valendo 7, a gente tem 2 vezes 7, que dá 14. 14 menos 46 vai dar 32. Então, o D seria 32 e o A mais 23 daria 30. Então, a gente está quase na situação, mas essa ainda não pode, né? Porque o 32 é maior que 30. Então, aqui não é válido. Mas se a gente pegar o A valendo 8, nesse caso, o A vale 8, o D vai valer 30, e aqui a gente vai ter 31. Então, dá certinho. Então, depois vai ser, eu posso pegar o A igual a 9, aqui vai dar 28. Depois, A igual a 10, aqui vai dar 26. E A igual a 11, aqui vai dar 24. Todos esses casos aqui vão dar certos, né? Aqui vai dar 32, 33 e 34. Então, daqui até aqui são 4 casos, beleza? Agora vamos pegar outra situação em que o D vale 23. Então, a gente vai ter a sequência A, B, 23, 23 e A mais 23. De novo, a gente vai fazer a média, somando todos esses caras, dividindo por 5, igualando a 23, e a gente vai chegar numa equação muito próxima dessa. A diferença vai ser o B com o D, né? Então, eu vou chegar em 2A mais B, que é igual a 46. Só que, nesse caso, vou colocar a tabela aqui do A e do B, a gente sabe que o A tem que ser menor ou igual a B e o B tem que ser menor ou igual a 23. Então, por exemplo, se eu pegasse o A igual a 1, não posso porque o B vai dar maior que 23. E a gente sabe também que o B tem que ser par, né? Pela mesma ideia que a gente viu aqui, ó. Ele tem que ser par porque
eu tenho um número par, um outro número par, então isso aqui vai acabar dando par e é só você conferir aí na coluna, tá? Então, o maior valor possível para o B seria 22, certo? Pensando nessa limitação aqui. E aí, se o B vale 22, o A vai ser aqui, ó, 46 menos 22 vai dar 24, dividido por 2, o A é 12, certo? Aí a gente pode diminuir um pouco o valor de B para o próximo par, que seria 20. E para esse caso, o A daria 13. Aí eu diminuo aqui para 18. Nesse caso, o A daria 14. E diminuo aqui para 16. E o A daria 15. E eu sou obrigado a parar aqui, porque se o A tem que ser menor ou igual a B, esse é o último caso possível. Então, a gente tem aqui mais 4 casos, finalizando então com um total de 8 casos. São os 8 casos possíveis aí para esse exercício, por isso que a alternativa correta é a letra A. Beleza? Continuando então, 35. Aqui a gente tem um relógio espelhado, né? E ele quer saber quando que o horário de cima vai resultar também num horário factível embaixo. Então, olha só. Você tem aqui números que, quando você faz a reflexão, continuam sendo um número válido. O próprio 1, o 2, porque aí quando o 2 reflete vira 5, o 3, que também quando reflete continua igual, o próprio 5, que vai virar 2, o 8 e o 0, tá? O 9 não se encaixa, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente analisar esse primeiro número aqui, que ele é o mais limitado, ele pode ser 0 ou 1. Por que ele não pode ser 2? Porque se ele for 2 aqui em cima, aqui embaixo vai dar 5. E 5 é um número que a gente não tem nenhuma hora que começa com 5, né? 50 e poucos. Não tem. Então, esse primeiro algarismo, que eu vou colocar aqui, vai ter duas opções, 0 ou 1. O próximo algarismo, que a gente pode ir de 0 a 9, concorda? Então, nesse caso, a gente tem todas essas opções. 1, 2, 3, 4, 5, 6 opções para esse cenário. Então, aqui mais 6 opções. Beleza? São todos esses números que a gente selecionou. Agora, para a dezena dos minutos. Aqui a gente pode ir só de 0 a 5, certo? Porque cada hora tem 60 minutos. Então, são 5 opções, né? 1, 2, 3, o 5 e o 0. Então, 5 opções aqui. E, por último, as unidades dos minutos, que aí a gente pode ir de 0 a 9, então são novamente as 6 opções, certo? Quando você faz essa conta, então, você vai ter exatamente 360 casos possíveis. E aí a gente tem a letra B como resposta. Beleza? Vamos continuar então na próxima questão. Questão 48. Essa questão a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Possivelmente ela vai ser anulada. E você já vai entender por quê. Ele está basicamente dando a medida de duas caixas. Uma caixa menor e uma caixa maior. E ele quer saber quantas dessas caixas menores cabem na caixa maior, tá? Então, a gente tem que ver qual que vai ser a orientação que a gente vai colocar a caixa menor para caber o máximo possível. Então, para resolver essa questão, a gente meio que vai admitir que todas as caixas vão ficar na mesma posição. E aí a gente vai chegar numa resposta que seria o gabarito oficial. Porém, dá para você arranjar de uma forma um pouco mais variada, você pegar várias posições para a caixa menor e aí no final vai acabar cabendo mais caixas. Tudo bem? No caso, daria para caber 61 caixas, colocando ela de várias formas diferentes, mas a gente vai ter aqui o 52 como um alvo e vou explicar a resolução como é que seria. Então, como é que eu faço? Eu vou colocar as medidas da caixa grande. Então, vai ser 12 por 13 por 26. Então, essa aqui é a nossa referência. E como eu não sei em qual sentido que eu vou colocar a caixa menor, eu vou pegar todos os casos possíveis. Então, eu posso colocar aqui
2 por 3 por 11, nesse sentido. Posso colocar o 3 por 2 por 11. Posso colocar o 11 aqui no meio, 2 e 3, ou 3 e 2. E por último, o 11, 2 e 3, e o 11, 3 e 2. Aí, para cada situação dessa, a gente vai ter que ver quantos que vão caber em cada direção. Então, por exemplo, quando eu pego aqui, ó, o 12 dividido por 2 dá 6. Então, cabem 6 nessa direção. O 13 dividido por 3, pensando só na medida inteira, vai dar 4, tá? E depois, o 26 por 11 vai caber 2 vezes. Então, a gente tem 6 vezes 8, 48. Agora, vamos aqui na próxima linha. O 12 por 3 dá 4. Então, 4 vezes. O 13 por 2 vai dar 6. E o 26 por 11 vai dar 2 de novo. Então, aqui, mesma conta, 48. Continuando. 12 por 2 já deu 6. 13 por 11 deu 1. Cabe uma vez só. 26 por 3, o mais próximo é 24. Então, cabem 8 vezes. 6 vezes 8, 48. 12 por 3 deu 4. 13 por 11 deu 1. 26 por 2 deu 13. Aqui já foi 52, que é a resposta, né? Mas vamos continuar. O 12 por 11 cabe uma vez. 13 por 2 cabem 6 vezes. 26 por 3 vão caber 8 vezes. Então, deu 48. Por último, 12 por 11 uma vez. 13 por 3, 4 vezes. 26 por 2, 13 vezes. Aqui também deu 52. Então, a resposta pode ser essa ou essa. Mas o ponto é, supondo que todas as casas fiquem na mesma posição, a resposta seria 52. Mas a gente pode arranjar de maneiras diferentes e aí daria para chegar no 61. Então, possivelmente, vai ser uma questão aí anulada. Beleza? Vamos continuar aqui, ó. Questão 49. Essencialmente, o que ele está pedindo para a gente é a medida desse x aqui, considerando que ele já deu a largura aqui da vaga do automóvel, que é 2,2. Então, 2,2, 2,2. E da vaga da moto, que vale 1. Certo? E aí, para descobrir esse x, a forma que eu preferiria fazer seria prolongar essa medida aqui perpendicularmente, cria um triângulo retângulo. Aqui eu sei pelo enunciado que vale 60 graus, então aqui é 30. E eu sei o comprimento da vaga do automóvel, que é 4,5. Como a gente tem um 30 graus e a hipotenusa é 4,5, o seno vai ser a metade, né? Então, a metade de 4,5 é 2,25. Ah, professor, não entendi. É só você fazer seno, ó. Seno de 30 graus é o cateto oposto, que seria esse daqui, que eu vou chamar de Azinho, porque aí você não sabe, dividido pela hipotenusa 4,5, aí você chega que o A vale exatamente isso. Ok? Então, a largura aqui também é 2,2 e 2,2. Quando você soma tudo isso daqui, essa medida tem que ser exatamente a mesma medida da de baixo. E, claro, isso já mata o exercício. Mas você ainda não precisa somar uma por uma, porque ó, esse 2,2 é equivalente a esse, equivalente a esse. Eu só preciso pegar esse 2,25, tirar 1, e aí eu já descubro de cara que o meu x tem que ser 1,25. Porque aí esses dois juntos tem que dar esse 2,25 aqui de cima. Então, o x é 1,25, letra C, na nossa questão 49. Ok? Prosseguindo, então, para a próxima questão. Seria a questão 50, que ela é um pouco de física, né? Mas ela é tranquila. E está mostrando aqui na imagem o carro que está se movimentando e deixou alguns pingos de óleo. Então, dá para ver
que ele está diminuindo a velocidade conforme o tempo passa, já que o óleo pinga no mesmo intervalo de tempo. Então, conforme o tempo avança, o espaço dele continua aumentando, tá? Só que numa taxa menor, mais devagar. Então, não pode ser a letra B, porque é uma reta. A C não pode, porque é constante. Não pode ser a D nem a E, porque elas estão diminuindo o espaço. É como se estivesse indo para trás. Então, a única possibilidade é a curva A. Por isso que a resposta é a letra A, que fala sobre função inversa, né? Está falando que a função f é uma função exponencial, b maior que zero, b diferente de 1. Por ser uma função exponencial, ela não pode ser essa curva aqui, porque uma função exponencial nunca vai dar zero. Então, pelo enunciado, a gente já sabe que essa curva é a função f de x e essa curva é a função inversa da função f, ok? E como eu sei que essa função f, eu sei que esse ponto pertence a ela. Então, olha só, o f de 3 é b elevado a 3, que é 27 sobre 125. E como 27 é 3 a terceira e 125 é 5 a terceira, a gente descobre que o b vale 3 quintos, certo? E ele quer saber o valor de k. Nesse caso, como é uma função inversa, a gente está vendo aqui, ó, o f inverso de 9 sobre 25 é igual a k. Isso é a mesma coisa que dizer que o f de k na função original é 9 sobre 25, certo? Então, b elevado a k é 9 sobre 25, ou seja, 3 quintos elevado a k é 9 sobre 25. Dá para perceber que é um quadrado, né? Então, nosso k é obrigatoriamente 2. E o b é 3 quintos. Então, como ele quer saber o valor de b mais k, é só a gente somar para chegar em 13 sobre 5. Essa é a alternativa correta. A outra questão, a gente tem aqui a 60, né? Que ele quer que você mostre qual que é o gráfico desse sistema de equação. Aqui o jeito mais fácil para você resolver é você pegar cada equação, colocar x igual a 0 e y igual a 0. Por exemplo, nessa primeira equação, se você coloca x igual a 0, o y tem que ser 2 para dar um resultado 4, né? Porque você vai ter 2y igual a 4, então y é 2. E o outro ponto, quando você coloca o y igual a 0, certo? Isso aqui é 0. E aí só sobra x igual a 4. Então, esse é o ponto da primeira reta. Pensando na última reta, se a gente coloca x igual a 0, o y é menos 5. E se a gente coloca o y igual a 0, a gente vai ter o x como sendo 5 terços. 5 terços é quase 2, tá? Então, beleza, vamos analisar as possibilidades aqui, ó. A primeira reta como sendo 0 e 2, então o y tem que passar no 2, que seria aqui, e 4 e 0. Então, isso aqui é uma possibilidade. Esse aqui de baixo não é uma possibilidade. Esse aqui também não. E esse de baixo é. A letra E também pode ser. Então, são duas candidatas. A outra reta é 0 e menos 5, 5 terços e 0. 0 e menos 5, mas aqui não é, ó. Aqui já passa errado. Então, esse aqui está fora. E é justamente isso aqui, ó, menos 5 e esse ponto que seria os 5 terços, certo? Então, a resposta é a letra E mesmo. Continuando, questão 63 está mostrando aqui uma sequência e o que ele diz para a gente aqui, você inicia com o quadrado de lado 1 e aí a cada etapa você vai criando quadrados aqui, meio que seguindo o teorema de Pitágoras, tá? A árvore pitagórica. Então, você tem um lado x e x, cuja hipotenusa dá 1. Para você calcular isso, é bem tranquilo. Só você falar aqui, ó, x² mais x² é igual a 1 ao quadrado. Então, 2x² é igual a 1. x² é igual a meio. Então, o nosso x ele é 1 sobre raiz de 2. Esse é o nosso x.
E a cada etapa que você vai passando, você vai multiplicar o lado do novo quadrado menor por esse fator aqui, que é 1 sobre raiz de 2, tá? Vai ser sempre isso. Então, vamos ao que ele quer saber. Ele quer saber a partir de qual etapa cada um dos novos quadrados obtidos fica pela primeira vez menor que 1/10 de milésimo do quadrado da etapa 1. Bom, como é que seria a função aqui do lado quadrado? O lado quadrado na etapa n, a gente sabe que na etapa 1 o lado é 1, né? Então, vai ser justamente esse fator 1 sobre raiz de 2, elevado ao número da etapa, menos 1. Por que menos 1? Porque quando a etapa for 1, esse expoente vai dar 0, e qualquer coisa elevada a 0 dá 1, certo? Que é justamente o lado desse primeiro quadrado. Quando a etapa for 2, a gente vai ter 2 menos 1, que dá 1. Então, o lado do novo quadrado é 1 sobre raiz de 2, que é o que a gente tinha descoberto. Então, a ideia é essa, tá? Esse n menos 1 é só para ajustar com a primeira etapa. E o exercício quer saber quando que esse 1 sobre raiz de 2 elevado a n menos 1 vai ser menor que 1/10 de milésimo, ou seja, 1 milésimo seria isso, certo? 3 casas depois da vírgula. Só que 1/10 disso, eu adiciono mais uma casa após a vírgula. Isso daqui é 10 a menos 4, tá? Então, a gente coloca aqui, ó, 1 sobre raiz de 2 elevado a n menos 1 menor que 10 a menos 4. Aí a gente aplica log, então eu vou ter n menos 1 vezes o log de 1 sobre raiz de 2, menor que log disso, na base 10, vai dar simplesmente menos 4. Então, ficou n menos 1. Aqui, log disso é como se eu tivesse log de 1 menos o log disso, certo? Ou seja, eu vou ter um sinal negativo aqui, menos o log de raiz de 2. Isso menor que menos 4. Vou multiplicar os dois lados por menos 1. Então, vou ter n menos 1 vezes o log de raiz de 2 maior do que 4. Raiz de 2 é o expoente meio, então ficou n menos 1 vezes meio. Aí o log de 2, que no enunciado ele está dando como 0,3. Então, vezes 0,3 maior que 4. Então, n menos 1 vai ser maior que 8 dividido por 0,3, que a gente pode escrever como sendo 80 dividido por 3. Então, ficou n maior que 80 dividido por 3, mais 1. Esse 1 posso escrever como 3 sobre 3. Então, a fração ficou 83 sobre 3. O múltiplo de 3 mais próximo é o 81, né? Que dividido é 27. Então, essa conta aqui vai dar 27, alguma coisa. Como eu quero que o próximo n que seja maior do que esse resultado, então o menor n possível aqui é 28. A etapa 28 isso acontece, então seria a letra C. Show? Então vamos continuar. Próxima questão. Questão 85. A gente tem os números triangulares e os números oblongos. Primeira coisa, aqui como a gente vai ter que testar todas as alternativas, eu não vou testar todas elas com vocês, porque a gente acaba perdendo muito tempo, mas eu posso pegar e descobrir junto com vocês a função ou termo geral de cada uma dessas sequências. Essa sequência aqui são PAs de segunda ordem. Por quê? Quando você vai daqui para cá, se soma 2, daqui para cá se soma 4, daqui para cá se soma 3 e daqui para cá se soma 4. Essa sequência que está formando aqui embaixo é uma PA, que seria uma PA de primeira ordem. Então, quando você tem a razão de uma sequência sendo uma PA de primeira ordem, essa sequência é uma PA de segunda ordem, ok? Mas, olha só, o número triangular, vou colocar aqui o número triangular 1, você tem o primeiro termo sendo 1.
O número triangular 2, que é o 3, eu posso escrever como ele 1 mais 2. O número triangular 3, que é o 6, eu posso escrever como 1 mais 2 mais 3. O próximo triangular, 1 mais 2 mais 3 mais 4 e assim por diante. Então, dá para perceber que o número triangular ele é uma soma de PA. Então, se eu quiser o número triangular n, eu tenho que somar até o n, certo? E se você já estudou PA, você deve lembrar muito bem que isso daqui é n mais 1 vezes n dividido por 2, certo? Essa seria a função aí do número triangular. Vamos ver agora o número oblongo. Bom, a gente consegue perceber que daqui para cá eu também somei 4, daqui para cá eu somei 6, daqui para cá eu somei 8. Então está aumentando de 2 em 2 aí o número que eu estou somando, né? Mas eu posso escrever de uma outra forma também esse número oblongo. Aqui eu tenho 2, aqui no próximo número oblongo eu tenho o 6, que seria 2 vezes 3. Depois eu tenho o 12, que seria 3 vezes 4. O próximo, que seria o 20, é 4 vezes 5, né? Então, a gente pode até perceber que esse segundo número oblongo seria 1 vezes 2. Com isso, o meu enésimo número oblongo vai ser justamente o índice dele vezes o consecutivo, ou seja, o n vezes n mais 1. Certo? É isso. E aí, tendo essas funções, você consegue testar todas as alternativas. Por exemplo, você está falando que o 15º número triangular é 162. É só você pegar aqui e substituir o n por 15. Aí você vai conferir se isso é verdade ou não, tá? E aí, a resposta correta desse exercício é a letra D, que está falando que o 210 é um número triangular e um número oblongo. Como é que a gente pode testar isso? Vamos começar testando com um número oblongo. Então, vou falar que n vezes n mais 1 seria 210. Eu posso tentar resolver uma equação do segundo grau, mas, como são números inteiros, eu posso pensar o seguinte. Eu sei que o 210 é 21 vezes 10, certo? Mas eu posso quebrar esses fatores, e aí, por exemplo, eu posso falar que ele é 14 vezes 15 também. E 14 vezes 15 é justamente o formato que a gente está querendo descobrir, né? É um número vezes o seu consecutivo que dá 210. Então, nesse caso aqui, o n seria 14. Então, realmente existe um número oblongo que é 210. E aí, quando a gente pega e iguala isso aqui a 210, a gente vai ter n mais 1 vezes n, que é igual a 420. E aí dá para perceber que uma possibilidade é 21 vezes 20. Então, nesse caso aqui, o n seria 20. E também é um número triangular. Então, por isso que a letra D é uma resposta correta. Tanto o oblongo quanto o triangular, você tem o 210 como um termo da sequência. Ok, gente? Então, tá aí a resolução da prova da FUVEST. Espero que vocês tenham gostado. Tinha algumas questões boas, tá? Na minha visão, pela vaga lembrança que eu tenho da prova do ano anterior, essa prova me pareceu um pouquinho mais puxada do que a prova anterior. Então, FUVEST aí mantendo o seu estilo. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam. Se ficou alguma dúvida do exercício que eu fiz. E se você quer ver uma resolução de uma outra prova aí, deixa nos comentários que eu estou sempre lendo também. Beleza? Então, por esse vídeo era isso. Beijo no seu cérebro e a gente se vê no próximo.